Deus é maravilhoso e nós estamos aqui para mais uma terça-feira falar sobre o autor e o consumidor da nossa fé, Jesus Cristo. Na terça-feira retrasada, eu estive aqui trazendo uma leitura e uma mensagem para a gente poder, mais uma terça-feira, refletir sobre a palavra de Deus. E na terça-feira, então, retrasada, eu falei de um dos provérbios de Jesus, quando ele diz que ele não veio, para os sãos, e sim para aqueles que são doentes. Nós podemos entender um pouco o que Jesus queria dizer sobre esse provérbio. Eu citei, isso está nos evangelhos, tanto de Marcos, Lucas e Mateus, e eu queria que nós pudéssemos entrar um pouco mais no detalhe para a gente entender esse provérbio de Jesus. E em que momento, eu citei bem brevemente, em que momento Jesus falou isso. Nós vimos na semana retrasada, será que Jesus realmente veio só para os doentes? A gente viu que não. A gente viu que os fariseus, os estudiosos da lei, alguns, a maioria tinha, e ainda tem resistência em querer entender e aceitar quem é Jesus. E então vamos ver um pouco mais com detalhe quando foi que Jesus disse isso. Eu vou ficar aqui no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 27 ao 32, Lucas 5, de 27 a 32. Essa mesma passagem você pode ver em Marcos 2, 13, 17 e Mateus 9, de 9 a 13. Diz assim em Lucas capítulo 5, versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Versículo 29, então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Versículo 31. Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Estou lendo na versão NVI e nós falamos um pouco do versículo 31 e 32. Jesus respondeu então para os mestres da lei, os fariseus, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, nesse momento, Jesus diz esse provérbio, aonde a gente tem aqui o chamado de Levi. Levi, para quem não sabe, é o antigo, o nome de Mateus, um discípulo, um apóstolo, discípulo de Jesus.
Jesus convoca, então, Levi para segui-lo. Qual era a condição de Levi, de Mateus? Por que muda nome, né? Outros também já a gente vê dentro das escrituras, Saulo, que então, né, muda para nome de Paulo, o próprio Simão, né, Pedro, Cefas, enfim, Jesus, quando você caminha, né, com Jesus, e ele tem essa troca. Mas então aqui, né, Mateus, né, é chamado para ser um discípulo de Jesus. Qual era a condição de Mateus? Um publicano, um coletor de impostos. E a pergunta que fica para mim e para você hoje que está aqui, será que Jesus escolheu errado as pessoas? Será que Jesus fez escolhas não assertivas? Porque nós precisamos entender qual era a condição de Mateus. Esse evento aqui, há mais de 2000 anos, aconteceu em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade de interior a mais ou menos 200, quase 200 quilômetros de Jerusalém, ao norte de Jerusalém. Essa cidade, né, beirava ao mar lá da Galileia. Ficava também aproximadamente uns 60 quilômetros, 50 quilômetros aproximadamente de Nazaré. A gente tem que, né, ver, isso era o interior. Então, Jesus convidou os caipira, os interior, e um coletor de impostos. Então, imagina, quando nós se deparamos com a nossa política hoje atual, muitas vezes, quando nós ouvimos, um deputado, um senador, um governador, alguém que trabalha no poder público, geralmente a gente tem, né, a gente associa a algo negativo. A gente associa a corrupção, a gente associa a injustiça. E nessa época, nada era diferente, talvez até pior. Mateus estava, um judeu que estava na condição de um cobrador de impostos, um publicano. Talvez os seus pais também não, ou concordava ou não com Mateus, mas se concordasse, o povo aqui nessa cidade não gostava, não era benquisto Mateus. Imagina, um cobrador de impostos, porque ele recolhia esse imposto para o quê? Para o imperador, para César. E muitas vezes eles não eram justos na sua cobrança. Eles talvez cobrassem de forma excessiva. E de que forma que eles cobravam? Provavelmente eles batiam de casa em porta, para recolher esse imposto. Para então mandar, né, o imposto para o imperador. Imagine, então, um povo que trabalhava, que era cobrado de forma, muitas vezes, injusta, de forma excessiva. Esse judeu que optou por trabalhar para César. Com certeza, irmãos, eles não eram bem visto e bem quisto pelo povo de Deus, pelos judeus. E agora, simplesmente, Jesus chama ele para poder seguir, para poder ser um daqueles que vão
proclamar o evangelho de Jesus. E é nesse momento que Mateus larga tudo, Levi, né? Mateus larga tudo para então passar a seguir Jesus. E ele convoca o quê? Uma festa. Parece que Jesus gosta, né, de festa. Realmente, estar em Cristo é uma festa, é uma alegria. Quando um pecador aceita e se converte, há festas no céu. E a todo momento, né, Jesus faz um trocadilho, que ele é o noivo e que nós estamos esperando e aguardando o noivo chegar. É como um casamento. Estar em Cristo, a festa. Quando há um pecador que se arrepende, a festa. E aqui, então, há uma festa, há um grande banquete que Mateus vai promover juntos com seus amigos, e os discípulos estão ali, na casa de Levi, de Mateus, provavelmente comemorando a sua conversão. Mas isso intrigou muito os fariseus, os estudiosos da lei. E nesse momento, então, que eles questionam tantos discípulos, e Jesus, então, responde. Eu queria que você e eu pudéssemos entender tamanha é a compaixão, a escolha de Jesus para escolher Mateus a segui-lo. Olha as condições que Mateus estava. Talvez eu e você, nessa manhã, que eu quero trazer para que nós pudéssemos refletir, é que nós precisamos reconhecer em que situação você se encontrava e em que situação você que está vendo essa mensagem aqui, você se encontra. Não importa em que situação você se encontra hoje. Hoje, eu quero que você entenda que Jesus também veio para você. Talvez a condição que você se encontra hoje é uma condição de extremo pecado. Talvez você se prostitui, talvez você se corrompa, como Mateus, talvez você já assassinou um irmão falando, ou até mesmo matando alguém fisicamente. Eu não sei que situação você se encontra, mas Jesus é também para você. Pecador como eu. O amor de Jesus, ele quer te alcançar. Jesus veio, como vimos na retrasada, ele veio para todos. Todos aqueles que reconhecem que são doentes, que são pecadores. Ele quer que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento, a uma mudança de mentalidade. E Mateus aqui reconheceu que precisava dessa mudança, que precisava de Jesus. Ele largou tudo para que pudesse realmente seguir a Jesus. Ele entendeu que perder a vida é ganhar em Cristo. Eu quero te encorajar a você entender
o chamado de Jesus. E você, irmãos, que uma vez foi resgatado pelo amor de Jesus, que você possa lembrar das condições que você estava e das condições que você ainda talvez se encontre. E que você possa ser um mensageiro de Jesus, replicando o amor e o chamado de Cristo, sem sequer discriminar qualquer que seja a situação do próximo. Jesus não veio para os sãos, porque os sãos têm uma mente cauterizada, um coração de um solo não fértil. Jesus veio para aqueles que realmente reconhecem o pecado. Eu reconheço o quanto Deus me alcançou, o quanto o amor dele me alcançou e ainda me alcança, o quanto eu preciso ainda me aperfeiçoar, o quanto eu sou pecador. Eu reconheço quando vejo Paulo escrevendo aos irmãos de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1. Vou abrir aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo 1, 15. Diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Você e eu precisamos reconhecer em que situação nós nos encontrávamos, em que situação você se encontra hoje. Porque Jesus, ele é misericordioso. Jesus ainda te chama. Nós não sabemos quando ele vai voltar. Ele recolheu, inclusive, uma irmã. Em que condições você se encontra? Mateus entendeu a condição que ele estava. Então, irmãos, amigos, aqueles que ainda nem sequer eu conheço, que está aqui assistindo e que vai assistir em algum outro momento. O pecado pode te constranger. Não importa o quanto você é pecador. Jesus quer resgatar o pecador. Reconheça o pecado. Arrependa-se. Aceite Jesus enquanto há tempo. Se redime dos seus erros. Receba o Espírito Santo através do nascer de novo da água e do Espírito. Reconheça a condição de pecador que nós somos e a total dependência em Cristo Jesus. Jesus é o único caminho.
A glória de Deus é tão grande que nós vamos só entender quem é Deus quando nós vermos Jesus. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Que nós possamos proclamar Jesus Cristo, o quanto Ele foi e o quanto Ele é em nossa vida, através do Consolador, do Espírito Santo, que está aqui, hoje, nessa manhã, te convidando. Tenha uma ótima terça-feira. Que essa terça-feira possa ser uma terça-feira cheia de Deus na tua vida, cheia de Jesus na tua vida. E que você possa encorajar a enviar essa mensagem, porque muitos morrem. Há muitos órfãos de pais vivos. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.